Seja muito bem-vindo ao canal de Volta à Vida. Hoje é sábado e hoje nós temos aqui o nosso devocional de Volta à Vida. Todo sábado nós estamos aqui juntos, aprendendo da palavra de Deus, compreendendo o propósito que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos estar alinhados com tudo aquilo que o Senhor quer que vivamos para a glória do seu nome. Se você ainda não conhece o nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, assista os nossos vídeos, deixe o seu gostei e um lembrete que eu te dou. Uma mensagem, uma carta, uma pregação, é sempre bom você ouvir ela de maneira completa. Então assista os nossos vídeos até o final e no final você deixa o seu comentário de como o nosso trabalho tem abençoado a sua vida. Vamos para a palavra? Bom, hoje eu quero falar com você sobre pecado e a definição mais comum que a gente tem sobre pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que Deus não gosta, é fazer aquilo que Deus não determinou, aquilo que não está na sua palavra. E sempre quando nós pensamos na palavra pecado, nós sempre pensamos naquilo que é pior, naquilo que é horrível, naquilo que é grave. E assim nós vamos ter homicídio, adultério, blasfêmia contra o Espírito Santo e a gente acaba passando por cima de coisas que são mais simples, porém são erradas aos olhos de Deus. É simples para mim e para você. Não tem problema para mim e para você, mas para Deus continua tendo problema. Então hoje nós vamos falar sobre 3 coisas muito comuns que nós praticamos, todo o tempo nós estamos fazendo e essas coisas desagradam a Deus e eu digo para você, fuja dessas coisas. O que eu preciso entender é que pecado desagrada a Deus, não importa qual seja o pecado que eu pratiquei. Deus não te chamou para errar, mas Deus te chamou para conhecer o seu filho e aperfeiçoar a sua vida. Então você deve dar importância a tudo, não somente aquilo que grita como algo grave, mas também aquilo que é simples e parece não ser prejudicial. Então vamos entender qual que é a opinião de Deus, a posição de Deus sobre o pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, olha só. A posse, o domínio, o governo daquele que vive em pecado, dando lugar para sua natureza caída, é o diabo. O diabo governa a vida dessa pessoa. Então nós vamos ver que Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo. Então esse governo ele é destruído a partir do momento que Cristo se torna o governante. Mas o pecado em si, ela é uma desobediência a qualquer norma, preceito, falta ou erro. Qualquer atitude diferente daquilo que está escrito na palavra de Deus, qualquer comportamento que eu tenha que seja diferente daquilo que Deus escreveu na sua palavra, e isso já é considerado pecado aos olhos do Senhor. E o nosso erro está em achar que coisas simples, coisas que para nós não tem nada, também não terá importância para Deus. Deus ele não é movido pela nossa opinião, mas Deus é movido pela palavra que ele determinou para que nós possamos caminhar e nós devemos ser movidos também por essa palavra. Então, todo pecado é ruim e nos leva à morte espiritual. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte espiritual. Cristo está aí para desfazer essas obras, mas eu preciso entender que tem coisas que eu preciso abrir mão. Então, 3 pecados muito comuns que nós praticamos e não damos o devido valor a isso, nós vamos falar aqui agora e, por favor, meu conselho para você é fuja desses pecados. Evite esses pecados, não pratique esses pecados, porque eu tenho certeza que você terá uma vida espiritual muito melhor. O primeiro, mentira. E o que é mentira? Engano, falsidade, fraude, aquilo que não é verdadeiro. Provérbios 12, 22 está escrito da seguinte maneira: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se eu tenho uma vida de mentira,
Para tudo eu estou mentindo, em qualquer momento eu estou enganando, eu sou uma pessoa falsa, eu sou uma pessoa que estou fraudando as coisas sempre, quer seja num relacionamento, quer seja na minha vida profissional, quer seja dentro da igreja, eu sou uma pessoa que eu estou desagradando o coração de Deus. E Provérbios é claro em dizer que Deus detesta pessoas que se comportam com uma vida mentirosa. Deus não se agrada disso. Mas o que mais me preocupa é isso. Vocês são do diabo, João 8,44, que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio é, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós, numa natureza caída, nós temos por governo o diabo e o pecado, a morte reina sobre nós. Porém, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos adotados por Deus e podemos clamar o Abba Pai. Nós podemos nos render a Deus e nos tornar filhos, assim como Cristo também é filho. Mas olha só a vida de uma pessoa mentirosa. O seu pai é o diabo e essa pessoa vive para satisfazer os desejos e os interesses dele. Então, uma mentirinha no trabalho, na escola, para um amigo, para um colega, para um irmão, aos nossos olhos parece não ter problema nenhum, mas aos olhos de Deus mostra que ele não governa a sua vida, não é o seu Senhor, ele não está sobre você. Então, isso me preocupa muito, é o fato de você ter como governante, como dirigente da sua vida, o próprio diabo. Segundo pecado que a gente não se importa muito, e isso acontece de maneira rotineira, se chama inveja. E o que é inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar aquilo que é de outra pessoa. Então, a inveja é esse sentimento provocado pela felicidade ou pela prosperidade de alguém que me traz desgosto. Eu não sei se você já percebeu, mas em muitas pregações, em muitas mensagens, nós vamos ter uma ênfase sobre isso. As pessoas que te invejam não vão te paralisar, as pessoas que não estão felizes com o seu crescimento não vão te impedir de vencer, mas nós devemos focar em não ter esse sentimento, não na nossa vida e também não na vida do nosso próximo, porque a inveja é algo que aborrece a Deus. Deus detesta o invejoso e o invejoso não está vivendo pelo Espírito. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a inveja, ela vai nos levar para essa vida de provocação. E o evangelho é tão grande, o evangelho é tão poderoso que eu não posso perder o meu tempo dentro de uma igreja ouvindo sobre aqueles que invejam minha vida. Eu quero ouvir sobre salvação, eu quero ouvir sobre o reinado de Cristo, eu quero ouvir sobre aquilo que Deus tem preparado para mim e para minha casa quando assim a gente estiver com Ele. Então, a inveja é um pecado e nós não devemos ser possuídos por ele, porque a partir do momento que eu estou possuído pelo desejo, pelo sentimento da inveja, por esse mal que toma a minha vida, que eu não me alegro com a felicidade do próximo, eu não estou vivendo no Espírito. Jesus mesmo disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Se eu quero adorar a Deus, eu preciso andar no Espírito. Só assim eu estarei exaltando o nome de Jesus Cristo de uma maneira verdadeira. E o terceiro, para a gente encerrar, é a murmuração. E o que é a murmuração? É um rumor infundado, um boato, um falatório. A murmuração é aquela conversa que ela não tem uma base real. É mentira. Só que ela é a mentira com teor de questionamento. Não se tem razão para estar falando aquilo, mas as pessoas insistem em estar fazendo esses comentários. É uma reclamação. E o exemplo claro da palavra de Deus que nós temos sobre murmuração é o povo de Israel no deserto. O Êxodo 16:3 diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e a Arão: quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Olha só que coisa infundada, olha só que comentário descabido. O povo de Israel
está fazendo um questionamento porque no deserto eles não veem um futuro para suas vidas e eles começam a associar o momento do deserto com o passado no Egito. Mas por que que Deus tirou o povo da terra do Egito? Porque o povo estava sofrendo, o povo estava gemendo e de fome clamavam para que Deus pudesse se lembrar da promessa. Faraó mais castigava, tirava alimento e aumentava o trabalho. Mais castigava, tirava a provisão e aumentava o trabalho. O povo estava morrendo na terra do Egito e Deus decidiu salvar. Agora o povo está com um comentário infundado reclamando daquilo que Deus está fazendo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: quanto mais para dentro do deserto você estiver, mais próximo da promessa você também está. Esse povo estava próximo de viver grandes coisas, mas eles começaram a murmurar e reclamar daquilo que Deus estava fazendo, se distanciando cada vez mais da promessa que Deus tinha para a sua vida. Todo aquele que reclama, todo aquele que murmura, todo aquele que questiona é alguém que vai se afastar da promessa, porque é alguém que está reclamando de maneira infundada daquilo que Deus decidiu fazer sobre a sua vida. Então, esses pecados são coisas que aborrecem ao Senhor. Eu estou errando o alvo. E qual que é o resultado do pecado? É a morte. Quer seja mentira, quer seja inveja, quer seja murmuração. Se você for olhar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, morreram. Nós vamos ver um adorador que quase morreu, chamado Asaf. Só não morreu porque se arrependeu. Nós vamos ver que o povo de Israel que murmurou ali no deserto também são pessoas que infelizmente perderam suas vidas no deserto e não herdaram a promessa. Então, o que eu faço? Sabendo que o meu pecado vai trazer uma condenação de morte. Como que eu faço para mudar isso na minha vida? Como que eu faço para tirar isso da minha história? Atos dos Apóstolos 3,19, Pedro ele está pregando e ele está anunciando quem é Cristo para aquele povo, e Cristo é o perdoador, Cristo é o nosso advogado, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é aquele que tem misericórdia da nossa vida. E olha só o que Pedro diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Essa é a palavra que precisa entrar no seu coração. Pecados podem sim ser cancelados a partir do momento que haja arrependimento e conversão. O arrependimento ele tem que provocar em mim não apenas tristeza, mas uma mudança de consciência, e a conversão, se associada ao arrependimento, ela vai fazer com que eu mude a rota da minha vida e não pratique mais aquilo que eu estava fazendo. A partir do momento que eu me converto, eu me arrependo, nós vamos ver que o nosso pecado é cancelado. Então, se é cancelado o pecado, também é cancelado o resultado do pecado. Por isso que nós lemos no começo que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se o diabo te levava a pecar, se a carne te levava a pecar, para que você pudesse morrer, Cristo, ele quer perdoar você do seu pecado para que você possa viver de maneira abundante. O que significa esse cancelamento de pecado? A raiz da palavra traz para nós a compreensão: você é limpo do pecado. O seu pecado é apagado e o seu pecado ele é destruído. Em amor, em poder, em graça, Jesus ele quer destruir aquilo que estava destruindo você. Então, não peque, porque Deus abomina o pecado que é praticado por mim e também por você. Se você está cativo, preso em algum pecado, clame ao Senhor por misericórdia. Diga a Ele que você está arrependido, que você quer mudar de vida. O Senhor é poderoso para tirar de sobre a sua vida esse jugo, te dar uma nova história, um novo tempo, um novo rumo, uma nova direção para você, para que você possa viver tudo que Ele tem te prometido, destruir aquilo que estava destruindo você e fazer você viver abundantemente sobre a face da terra. Se esse vídeo te abençoa, compartilha ele com o maior número de pessoas que você puder. Eu desafio você. Eu estou aqui trabalhando, estudando, me esforçando, colocando pregação devocional para que sua vida seja abençoada, e sei que Deus tem abençoado você, porque essa é a sua palavra. E essa palavra é poderosa para abençoar quem você ama: seus pais, seus filhos, seu cônjuge, seus amigos. Você tem capacidade de compartilhar aquilo que abençoa. Se você não fez inscrição, faça, e que Deus possa abençoar a sua vida. Sábado que vem tem mais devocional e eu não tenho dúvida que o Senhor vai te abençoar. Fica com Deus, um grande abraço, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida sempre.